Cumprimentamos a todos os internautas com a paz do Senhor e aproveitamos este momento para lermos um versículo da Palavra de Deus, o qual está na epístola escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 7, que nos diz: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Essa palavra dedicação fala de esforço, de envolvimento e de comprometimento. A nossa participação era para apresentarmos as nossas lições bíblicas, em primeiro lugar, a nossa lição para os adultos, cujo conteúdo vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Ato contínuo, nós vamos apresentar a lição escrita para os jovens, que tem um assunto interessantíssimo, que resume a maior esperança da igreja. Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. Antes, porém, nós queremos, como estamos falando de escola dominical, um dos nossos maiores teólogos, o pastor Antônio Gilberto, comentarista, escritor, conferencista, poliglota, cientista nuclear, mas, acima de tudo, crente, servo do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa nascida de novo. Ele diz que na escola dominical nós evangelizamos enquanto ensinamos. E a escola dominical, na Assembleia de Deus, ela começou nos idos dos anos de 1920, porquanto já temos cerca de 100 anos, quando a Assembleia de Deus em Belém do Pará, por intermédio do jornal Boa Semente, começou a publicar fascículos que continham lições da Escola Bíblica Dominical. Em 1930, foi lançado no Rio de Janeiro, pela primeira vez, revista Lições Bíblicas para a Escola Dominical. A nossa Escola Dominical não é algo que caiu, que surgiu do acaso. A nossa Escola Dominical tem trajetória, tem história, tem estrutura e tem currículo. E o que é um currículo? O currículo se refere a curso, carreira, percurso a ser cumprido. Para o pastor César Moisés de Carvalho, ele diz que currículo é a composição de matérias constantes de um curso, cujo objetivo final consiste em formar determinado tipo de pessoa. Nesse currículo, na nossa Escola Bíblica Dominical, ela tem 3 segmentos. Então, cada segmento segue a faixa etária, porque a nossa EBD prima, dentro da faixa etária de cada grupo, pelas doutrinas, pela ortodoxia da igreja, firmada na nossa doutrina pentecostal, tudo de acordo com a Bíblia. Então, é um ensino pentecostal que possui conteúdo didático atualizado, práticas educacionais fundadas nas mais modernas tendências pedagógicas. E pelo que nós estamos sabendo, no próximo ano algo novo virá no nosso currículo. O nosso currículo, como já disse, são 3 segmentos: infanto-juvenil, jovens e adultos. Para você ter uma ideia do nosso currículo infanto-juvenil, começa com o berçário de 0 a 2 anos, maternal 3 e 4 anos, jardim da infância 5 e 6 anos, primário 7 e 8 anos, juvenis 9 e 10 anos, pré-adolescentes 11 e 12 anos, adolescentes 13 e 14 anos e juniores de 15 a 17 anos. Ainda temos, como se não bastasse a completude desse currículo, lições para os novos convertidos, independentemente da faixa etária, e para as pessoas não crentes. Sabemos que a nossa escola dominical, ela, como escola, precisa melhorar muito, mas eu quero dizer para você que a nossa escola dominical local tem um contingente de mais de 1.000 professores voluntários, centenas de secretários abnegados, superintendentes também comprometidos, coordenadores envolvidos com o ensino da palavra de Deus, todos servindo ao Senhor com muita alegria e com a certeza de que cada um está contribuindo para formar cidadãos que serão úteis à pátria, ao nosso Brasil e, quiçá, ao mundo, bem como cidadãos que vão morar na eternidade, porque cada um tem a sua vida transformada pela palavra de Deus.
Ainda nesse grupamento nós temos pedagogos, temos teólogos, temos psicopedagogos, temos médicos, advogados, engenheiros, professores, universitários, escritores renomados. Temos também agricultores, donas de casa, pessoas simples da nossa comunidade que contribuem com muita alegria, com dedicação, com esmero, com zelo. Pessoas que foram alcançadas pela palavra de Deus e que fazem esse trabalho muito abençoado, com muito amor. Retornando à nossa lição dos jovens, nós vamos estudar no contexto desse quarto e último trimestre de 2021, sobre a volta de Jesus, que é a maior esperança da igreja. Paralelamente a essa lição, nós temos o livro, que é mais completo e consubstancia o ensino da lição. Só para você ter uma ideia, o escritor desse livro, um crente salvo por Jesus, uma nova criatura, ele é juiz de direito no Rio Grande do Norte, bacharel em teologia, tem também formação, é especialista em Direito pela Universidade de Espanha, em Vasco, na Espanha. Ele está fazendo um doutorado, é escritor de vários livros. Então, nós temos contribuições desse porte para tratar de um assunto que é real, e vou repetir, porque a repetição é a base do aprendizado. A maior esperança da igreja é a volta de Jesus. E dentro desse contexto da volta de Jesus, nós vamos estudar sobre a doutrina das últimas coisas, que nós chamamos de escatologia, sinais da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo e assim sucessivamente. Na lição de adultos, nós vamos estudar a vida do apóstolo Paulo, o maior teólogo do cristianismo de todas as épocas, um homem escolhido pelo Senhor para levar a palavra de Deus ao mundo de sua época. Paulo, no contexto em que ele viveu, nós estaremos estudando nessa primeira lição o mundo do apóstolo Paulo. Nesse mundo do apóstolo Paulo, nós vamos estudar sobre o mundo de Paulo no Império Romano, o mundo cultural de Paulo, e vamos estudar também, ainda dentro desse contexto, o mundo religioso de Paulo. Eu quero ressaltar para os nossos internautas que as nossas lições são muito bem estruturadas. Cada uma contém o seu plano de aula. Ela contém um objetivo geral, que é o norte, o vetor que direciona todo o ensino e o alvo a ser alcançado. E nesse objetivo geral, nós também encontramos 3 objetivos específicos atrelados a esse vetor, a esse norte que nos direciona onde nós queremos chegar. Nessas lições sobre o apóstolo Paulo, além de estudarmos o mundo de Paulo, nós vamos estudar a conversão de Paulo. E eu queria só tecer um rápido comentário, porque o nosso objetivo é chamar você, mostrar para você que a Igreja Assembleia de Deus, em Campina Grande, no Brasil e fora do Brasil, ela tem uma escola dominical estruturada, uma escola dominical que didaticamente atende aos requisitos da educação cristã em todas as áreas, sobretudo para combater as heresias e o relativismo da pós-modernidade. A escola dominical prepara pessoas para vencer as filosofias e as religiões anticristãs. Mas eu quero falar sobre a importância do ensino na escola dominical e o motivo pelo qual nós estamos apresentando essas lições para o próximo trimestre, que já começarão neste domingo. Por conseguinte, você já está convidado. Quando falamos da conversão de Paulo, muitas pessoas criticam porque às vezes dizem, não, aquela pessoa era uma pessoa errada, aquela pessoa não tinha solução para ela e depois que foi ser crente, quer ser uma pessoa santa. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela tem poder para transformar. Quando nós falamos no apóstolo Paulo, as pessoas dizem São Paulo, ao lado, vou repetir o que as pessoas dizem, de São Pedro, de São João e de outros santos de uma igreja cristã. Ele é um ícone, ele é uma pessoa de representatividade e de muito prestígio. Mas Paulo era uma pessoa má, Paulo era uma pessoa perversa. Ele mesmo diz no capítulo 26 do livro de Atos, a partir do versículo 10, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei, prendi muitos dos santos nas prisões,
e, quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei, isso aqui era Paulo, os obriguei a blasfemar e enfurecido demasiadamente. Pense nisso, uma pessoa enfurecida, ela está fora do normal. Ele diz, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Este é o Paulo. E a psicologia diz que o caráter é o núcleo duro da pessoa e que ninguém pode ser transformado. Paulo está provando exatamente o contrário, porque o evangelho não doma, o evangelho não adapta, o evangelho não acomoda a situação, o evangelho transforma, o evangelho gera dentro da pessoa uma nova criatura e muda totalmente a sua condição. Para concluir esse pensamento sobre o poder do evangelho e a razão pela qual nós estamos na escola dominical ensinando a palavra de Deus, queremos ler o que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 1 da sua epístola, quando ele se expressa com toda clareza e assim o diz. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12, ele diz, e dou graças ao que me tem confortado. Paulo sofreu muito, foi muito perseguido, enfrentou naufrágios, prisões, perseguições de todas as ordens. Ele diz, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel. Veja o perfil de Paulo, quem ele era. Mas o Senhor o teve por fiel, porque ele disse, dantes, ele me pôs no ministério, a mim que dantes, ele era antes, outrora, blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na minha incredulidade. E a graça de nosso Senhor, Jesus Cristo, superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. E ele acrescenta, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Frequente a escola dominical conosco, venha aprender mais sobre a vida do apóstolo Paulo, sobre a volta de Jesus. E na escola dominical você terá esse aprendizado de acordo com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas. Convidado para a EBD, Escola Bíblica Dominical, que Deus o abençoe em Cristo Jesus.